Bom pessoal, mais uma receita muito gostosa para vocês. Hoje nós vamos fazer o famoso pão de pizza, uma opção deliciosa para seu lanche de final de tarde. Enfim, uma coisa muito gostosa, muito fácil de fazer. Vamos lá? Vocês vão ver que é bastante tranquilo aqui no passo a passo. Aqui nós temos os ingredientes que vocês estão vendo aqui, são para massa, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui uma colher de sopa de açúcar, meia colher de sopa de sal, uma colher de sopa de manteiga, 30 gramas de fermento biológico, 2 ovos, uma xícara e meia de leite morno, é importante que esse leite esteja morno, porque ele vai ajudar a acordar o fermento, ok? E meio quilo de farinha de trigo. Você usa esse meio quilo de farinha de trigo para iniciar a receita, mas depois você vai acrescentando até chegar no ponto da massa, vocês vão ver como é que é bastante tranquilo, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar todos esses ingredientes aqui, menos a farinha, e vou colocar tudo no liquidificador. Bastante simples, bastante fácil. Eu vou pular essa parte aqui no filme e já volto com eles batidos. Bom pessoal, tá aqui, já bati todos os ingredientes então, bem batido, tá? Bati bastante tempo. E agora o que eu faço? Olha aqui. Coloco um buraco aqui no meio dessa farinha de trigo e vou jogar esse líquido todo aqui dentro. Tá? Pronto. Então vamos lá. Agora é misturar e começar a fazer a massa, tá? Vamos ver que naturalmente já dá para ver que essa farinha não vai ser suficiente, tá? Vamos precisar de mais farinha para poder formar uma massa consistente. É importante que essa massa fique leve, ela não pode ser muito farinhenta, muito maçuda, com muita farinha, mas também não pode ficar muito molenga, porque nós vamos ter que manusear isso aqui depois, tá? Mais farinha para poder chegar no ponto. Ok. Daqui a pouquinho já dá para a gente colocar a mão aqui e começar a amassar essa massa com a mão, tá? A farinha, ela tem um ingrediente muito importante chamado glúten. E para que esse glúten acorde, que é como os panificadores dizem, né? É preciso que ela seja manuseada. Quanto mais você manusear a massa, quanto mais você mexer na massa, mais esse glúten vai acordar e mais efeito ele vai dar. E qual que é o efeito do glúten? É deixar a massa elástica, macia e gostosa para comer. Então agora vamos lá, já está na hora de enfiar a mão na massa aqui, não tem jeito, é sujar a mão mesmo e vamos que vamos. Mais farinha. Aí tá bom. E olha, sempre amassando bem a massa, sempre fazendo massagem na massa, para acordar bem o glúten, deixar essa massa bem fofa, bem macia, bem gostosa. Esse movimento que eu estou fazendo aqui de amassar a massa é chamado de sovar. Vocês já devem ter ouvido falar, quem não conhece panificação já deve ter ouvido falar em sovar a massa. Mais farinha. Na verdade nós vamos ficar colocando farinha aqui até que a gente consiga sovar e a massa parar de grudar nos dedos assim. Tá? Então ela já estaria no ponto exato dela. Mas vocês estão vendo que é um processo bastante rápido, não? Mais um pouco. Aqui no meio ela ainda está bastante grudenta, tá vendo? Então vamos lá, mais farinha. Tá? É importante ir colocando essa farinha aos poucos para não passar do ponto, né? Você fala, por que já não põe logo tudo de uma vez? Mas aí você passa do ponto, fica uma massa pesada, ruim. É importante um pouco de paciência, você vai sovando, acha o ponto da massa. Não tem perigo de passar. Já tá boa. Tá boa. Repara agora que eu aperto, ó, já não gruda mais na mão, tá vendo?
Já chegou no ponto. Sempre virando e continua sovando. Já está pronta, mas vamos continuar sovando para acordar bem esse glúten, para ter uma massa bem macia. Então, pessoal, já chegamos no ponto aqui. Agora está aqui a nossa massa, veja que é bem macia, tá? Acabamos usando aqui mais ou menos umas 700 gramas de farinha, tá? Isso vai variar, depende do tamanho do ovo, tá? Depende de temperatura ambiente, depende de uma série de fatores aí. O importante é você sentir que a massa está macia, que não está farinhenta e que não está mais grudando aqui. Ok? Então vamos lá. Nós vamos deixar essa massa agora descansar por pelo menos 40 minutos, tá? Importante, deixar descansar num lugar quente. Se tiver frio, enrola num cobertor, enrola num pano e deixa descansando. Bom, pessoal, tá aí. Depois de 40 minutos, um pouco mais, 45 minutos, repare que ela mais do que dobrou de tamanho, ok? Então agora nós vamos fazer o quê? Essa receita aqui, ela vai render aproximadamente uns 3 pães, tá? Então nós vamos cortar aqui um pedaço dela com uma faca. Repara como a massa fica macia, gostosa. Olha só, olha que massa fantástica, tá vendo? Elástica, gostosa de trabalhar, tá? Então agora nós vamos abrir essa massa aqui para montar o nosso pão, ok? Então, uma pedra, ou na sua mesa, ou como eu estou fazendo aqui em cima da pia, bastante seca, tá? Para a massa não grudar e sem ter dó da farinha. Vamos passar a farinha aqui na pedra toda. Colocar essa massa aqui em cima da farinha e no nosso rolo também bastante farinha para não grudar. E vamos começar a abrir essa massa. A gente pode começar a abrir até com a mão. Repara que ela é uma massa bastante fácil de lidar, tá vendo? Bastante elástica, tá? Então sempre polvilhando com farinha. E vamos começar a abrir essa massa agora para fazer o nosso pão. Sempre polvilhando a farinha, que é para o rolo não grudar na massa, ok? Importante que a gente deixe essa massa fininha, para o pão poder ficar bastante macio. E vocês vão ver que delícia que fica. Está aí, a massa está aberta e agora nós vamos montar nosso pão de pizza, ok? Tirar um pouco desse excesso de farinha agora que fica aqui por cima, então, usando aqui um pincelzinho culinário. E agora nós vamos ao recheio. Aqui no recheio o que eu tenho? Bastante simples, ok? Tomate picado, temperado com orégano, sal e azeite, tá? Importante, o tomate ele tem que ser sem semente, porque não pode ficar muito líquido. E a semente ela gera bastante líquido, tá? Porque esse tomate vai ficar em contato com a massa, se ficar muito líquido, ela acaba encruando na hora de assar. Então, tira a semente do tomate e depois pica bem pequenininho, tomate maduro, e aí tempera com orégano, sal e azeite, ok? Então tá aqui, esse é o nosso molho. Reparem que ele praticamente não tem água no fundo, tá? Porque depois que ele estiver pronto, o que você faz? Você escorre um pouco a água que fica no fundo para que ele fique um pouco mais sequinho, para não encruar a massa, tá? E para completar o nosso recheio, nós estamos fazendo o pão de pizza tradicional, que o recheio dele é presunto, queijo mussarela e esse molho de tomate. Mas, bom, então, pessoal, antes nós vamos colocar aqui, vamos cobrir essa massa toda aqui com mussarela. Ok? Porque isso aqui vai criar também uma impermeabilização para que a água toda que está lá naquele molho de tomate não afete a massa
não encrue a massa na hora de assar, tá? Então nós vamos aqui cobrir com mussarela. Tá, coberta a massa com mussarela. E agora, por cima da mussarela, nós vamos colocar o presunto. E agora nós vamos cobrir tudo isso com o nosso molho de tomate. Tá? Uma quantidade boa, para que a gente não pode exagerar muito no tomate, porque senão, como eu já falei, ele solta muita água e isso pode encruar a massa, tá? Você vê que esses frios vão impermeabilizar um pouquinho aqui e vão ajudar que não aconteça. Espalhar bem esse tomate, tá? Agora vamos enrolar. Vai com cuidado. Pronto. E como é que a gente fecha? É simples, você umedece a ponta do dedo, tá? Passa aqui na massa e ela gruda. Mesma coisa também nos cantinhos, você umedece a ponta do dedo, passa aqui na massa, dobra aqui para baixo, pronto, está grudado. Do outro lado, a mesma coisa. Tá aí, nosso primeiro pão está pronto. Agora, gente, ele vai descansar mais 15 minutos. Então nós vamos colocar já na forma onde ele vai ser assado. Está aqui. A forma está apenas com farinha colocada aqui no fundo. Nós já vamos acomodar o pão aqui na forma onde ele vai ser assado. É importante deixar espaço porque, como eu falei, ele vai crescer, tá? Então é importante deixar espaço aqui na lateral e aqui nós vamos colocar um outro pão. Eu vou abrir, vou fazer e já vou colocar aqui. Bom, pessoal, tá aqui. Ele já descansou mais um pouco. Vê que ele já deu mais uma crescidinha, né? Tá bastante fofinho. Agora, antes de colocar no forno, nós vamos pincelar com uma gema de ovo para que ele fique douradinho depois de assado, tá? Então, pincelar bastante aqui. É importante não deixar nenhum pedaço dele sem essa gema de ovo, que isso deixa ele muito bonito depois que ele assa. E quem não tiver o pincel culinário pode pincelar com a mão mesmo, tá? Coloca a mão aqui no ovo e vai passando com a mão. E não tem problema nenhum, funciona do mesmo jeito. Forno pré-aquecido. E ele vai ficar mais ou menos aí por volta de 20 a 30 minutos no forno, tá? Na verdade, você consegue sentir o cheiro quando ele está pronto. Quando ele começar a cheirar, normalmente já está bom. Mas é só dar uma olhada, que estiver douradinho por cima, já tá bom, porque a massa foi aberta bem fininha, então ela vai assar com bastante facilidade, ok? Bom, agora vamos colocar isso aqui no forno e, como eu falei, por volta mais ou menos uns 20 minutos de forno, tá ok? Vamos voltar depois para ver o resultado final. Pessoal, tá aí, ficou pronto, tiramos do forno, deixamos esfriar um pouquinho só para poder manusear, tá? Então tá aqui o resultado. Repara que ele cresce bastante, ele fica bastante largo, tá? Ele é frágil, ele fica mole por causa da quantidade de recheio, então tem que manusear com cuidado, tá? Então vamos cortar aqui para vocês verem como é que ele fica por dentro. E repara que é muito macio de cortar, ele fica crocante aqui por fora. Não sei se dá para ouvir o barulho. Dá para ouvir, né? Então agora vamos ver como é que ele fica aqui por dentro, qual que é a cara dele, olha só. Olha isso. Tá aqui, eu vou levantar um pouquinho para vocês verem. Olha isso. Tá? É uma delícia, tá? Você pode, o ideal é comer ele assim, morno, tá? Porque você tem o queijo derretido e tudo mais. Você pode também guardar
e depois você corta o pedaço que você quer, coloca lá no seu pratinho, coloca ali 1 minuto no micro-ondas, ele vai dar um efeito muito parecido, tá? Vai ficar muito bom também. Legal desse pão, nós fizemos aqui a receita tradicional, que é presunto, mussarela e esse molho de tomate, mas você pode rechear ele com o que você quiser. Então você pode fazer com frango desfiado, você pode fazer com atum, com peito de peru, enfim, tá aí aberta a sua imaginação aí, da forma que você queira rechear, tá? A massa é muito gostosa. Então tá aí, nosso pedaço aqui do nosso pão de pizza, ok? Legal? Até a próxima então.